Na aula passada, nós falamos sobre controle financeiro e reserva de emergência. Então agora, depois de organizar a casa, nós vamos partir para os investimentos. E vamos começar pela renda fixa, que é o caminho natural para todo investidor, porque é mais fácil de entender como funciona e também porque, de maneira geral, tem menos riscos envolvidos. Podemos dizer que a renda fixa é a porta de entrada para o mundo dos investimentos. Mas, mesmo ela sendo mais simples de entender, precisamos dedicar uma aula sobre os conceitos básicos de economia, para que todo esse conteúdo faça sentido para você. É claro que você não vai sair daqui com o conhecimento de um economista, mas sim com alguns conceitos básicos que são essenciais para a sua vida como investidor e para a sua vida como forma geral. Por exemplo, taxa Selic, CDI, inflação, IPCA e alguns poucos outros. Começando então pelo conceito mais simples da economia, que é a taxa básica de juros, ou taxa Selic. A taxa Selic ele é o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central para controlar a inflação. Ela influencia todas as taxas de juros do país, todas, como as taxas de juros de empréstimos, a taxa de juros de financiamento, a taxa de juros das aplicações financeiras. E a cada 45 dias, o Comitê de Política Monetária, o Copom, ele se reúne para definir a nova taxa Selic, claro, de acordo com o cenário macroeconômico do país. A taxa Selic ela pode aumentar, diminuir ou se manter estável, a depender principalmente dos dados da inflação. Mas já falaremos sobre a relação entre Selic e inflação daqui a pouco. Como eu disse no início, a Selic ela serve como referência para todas as taxas de juros praticadas na economia. Se a Selic aumenta, então as taxas de juros de empréstimos, financiamentos e aplicações financeiras também aumentam. Da mesma forma, se a Selic diminui, as taxas também diminuem. Portanto, o custo de crédito acompanha o movimento da Selic. Grave essa informação sobre a relação da Selic com o custo de crédito, porque vai ser útil daqui para frente. Essas variações da Selic também impactam as taxas negociadas entre os bancos. É isso mesmo. Assim como você pega dinheiro emprestado com o banco, os bancos também emprestam dinheiro entre si. Isso porque o Banco Central ele determina que todo banco deve fechar o dia com um saldo de caixa positivo, ou seja, mais dinheiro entrando do que saindo dele. E esses empréstimos entre os bancos, eles são feitos através de títulos de curtíssimo prazo, conhecidos como CDI, ou Certificados de Depósitos Interbancários. Como todo empréstimo, os bancos também cobram juros entre si. E a taxa média praticada nesses empréstimos é conhecida como taxa DI. A taxa DI ela é calculada diariamente e tem como característica acompanhar muito de perto a taxa Selic. E por essa característica, a taxa do CDI é muito utilizada nos investimentos como uma referência a se superar, quando se trata de desempenhos de títulos de renda fixas, fundos de investimentos e até mesmo ações. Mas o que leva o Copom a decidir por aumentar ou diminuir a taxa Selic? Como já sabemos, a taxa Selic ela é uma ferramenta do Banco Central para controlar a inflação. Portanto, a depender das condições econômicas, o Copom opta por reduzir a taxa Selic, porque assim barateia o crédito, estimula o consumo e, como consequência, aquece a economia, ou ela pode elevar a taxa Selic, o que encarece o crédito, desacelera o consumo e assim desacelera a economia. Caso, obviamente, se a inflação esteja muito alta ou acima da meta determinada pelo Banco Central. Mas o que é inflação? Nada mais é do que o aumento dos preços de bens e serviços do país. Existem diversos índices de preço no Brasil. No entanto, o índice oficial, utilizado no sistema de metas para a inflação do Banco Central, é o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. O IPCA ele é medido através da variação do custo de uma cesta de produtos e serviços, que reflete o padrão e hábitos médio do consumo das famílias brasileiras, como a alimentação média dessas famílias, o que elas mais costumam comprar, o transporte que usam, habitação, vestuário, saúde, educação, comunicação. Então, se os preços desses produtos e serviços que compõem essa cesta aumentarem 5% no acumulado dos últimos 12 meses, significa que a inflação anual foi de 5%. Então isso significa que o poder de compra de R$100 só será mantido no ano seguinte com R$105, ou seja, 5% a mais.
Então, para comprar os mesmos produtos que você comprou com R$ 100, agora você vai precisar de 105. Além do IPCA, que é o índice oficial, existem outros índices utilizados para medir a inflação. Dentre eles, o mais conhecido, o IGPM, que você já deve até ter ouvido falar. Ele é muito usado no mercado imobiliário como principal indexador de reajuste dos aluguéis. Nós vamos utilizá-los mais no módulo sobre fundos imobiliários. Faz sentido. Mas quais são as causas da inflação? A inflação ela pode ter diversas causas, como o aumento da demanda ou o aumento dos custos, por exemplo. A inflação de demanda, que foi o primeiro caso, ocorre quando, por algum motivo, as pessoas começam a consumir mais, a ponto de provocar escassez de determinado item no mercado. Ou seja, muitas pessoas querendo comprar um único produto faz com que esse preço aumente. E aí, para você conter a inflação por demanda, o governo pode aumentar a produção daquele produto específico para reequilibrar a relação entre oferta e demanda. Ou aumentar a taxa de juros para desacelerar o consumo. Em muitos casos, a inflação por demanda está diretamente relacionada aos gastos públicos. Por quê? Para financiar os seus gastos, o governo recorre à emissão de moedas, a emitir mais dinheiro, o que aumenta significativamente a oferta monetária em circulação, ou seja, mais dinheiro nas mãos das pessoas. Já a inflação de custos, que é a segunda opção, ocorre quando há o aumento de preço de determinado item. Nesse caso, a alta pode estar relacionada ao câmbio, que é a desvalorização da moeda local, ao custo da matéria-prima, aos salários, às taxas de juros ou até mesmo aos impostos. Para exemplificar, no período logo após o ápice da pandemia, no momento de reabertura da economia brasileira, a inflação cresceu de maneira acelerada devido ao somatório de diversas causas. Por um lado, tivemos a emissão de moeda e o auxílio emergencial, o que colocou muito dinheiro na mão das pessoas para consumirem, enquanto muitas fábricas e indústrias reduziram sua atividade. Então, era esperado que houvesse um choque entre a demanda e a oferta que as fábricas podiam produzir, pressionando assim os preços. Combinado a esse fator, além disso, a moeda brasileira passou por uma forte desvalorização durante essa crise sanitária e, posteriormente, pelo risco fiscal e instabilidade política no nosso país. Com isso, o preço das matérias-primas dispararam e pressionou os custos também dos produtos. Além disso, a abertura simultânea de várias economias mundiais levou a uma disputa por commodities, como petróleo, minério de ferro, celulose, entre outros. Então, como esperado, houve um aumento brusco nos preços dessas commodities, que acabou refletindo nos custos. Agora vamos voltar alguns anos, mais especificamente no ano de 2016, para entender como a política monetária afeta o cenário econômico do país. Naquele ano, o país atravessava por um período de caos político e econômico, que resultou no impeachment da então presidente Dilma. Sem entrar aqui em mérito político, vamos focar apenas nos acontecimentos econômicos. O país vivia uma crise econômica com um crescimento negativo do PIB, apontando para um quadro de recessão. Naquele momento, havia pouquíssimos investimentos, poucos empregos sendo gerados e muitas famílias endividadas. A consequência desses fatores é que o crédito e o consumo diminuíram drasticamente, levando à redução da inflação por uma estagnação da economia. Passado o impeachment nos anos seguintes, o ambiente político se acalmou e o país voltou a discutir medidas econômicas para a retomada. Com a inflação muito baixa e a economia desaquecida, as taxas de juros foram reduzidas gradualmente, incentivando o crédito na forma de empréstimos e financiamento. Com o custo de crédito reduzido e o cenário político estabilizando, muitas empresas tomaram empréstimos para financiar os seus projetos, já que agora o crédito estava mais barato, o que gerou então um aumento de empregos. E aí, tendo mais pessoas empregadas, naturalmente as pessoas começaram a consumir mais. Com isso, diversos setores da economia cresceram e o financiamento imobiliário foi se expandindo conforme a taxa de juros diminuíam. Enfim, não era uma economia dos sonhos, mas o país estava retomando o caminho do crescimento, voltando a registrar resultados positivos do PIB. Essa é uma visão apenas econômica. O país continuava mal em muitos outros aspectos. Com a redução da taxa de juros, muitos investimentos de renda fixas foram perdendo atratividade e o dinheiro dos poupadores começou a migrar para a Bolsa de Valores.
Tanto é que no final de 2019 e início de 2020, a bolsa vivia um período de euforia, onde todos os ativos só subiam. Era comprar e ganhar. E esse movimento de migração da renda fixa para a bolsa de valores é muito benéfico para a economia, porque financia o crescimento das empresas, gerando emprego. O problema é que essa história não teve um final esperado, já que o mundo sofreu um duro golpe com a rápida disseminação do coronavírus. Mas vamos simular o final desse ciclo econômico em condições normais. Suponha que a atividade econômica se mantivesse superaquecida nos anos seguintes, ao ponto de que o consumo e a tomada de crédito começaram a crescer em ritmo muito acelerado, superando até a capacidade produtiva da economia e elevando os preços. Essa condição trouxe de volta um personagem esquecido lá no início dessa história, a inflação. Com o aumento da inflação, o Copom toma a ação de elevar a Selic, fazendo que o custo de crédito encarecesse novamente, fazendo com que, então, as pessoas e empresas tomassem menos empréstimos. Com os juros altos, muitos projetos das empresas já não são mais viáveis, desacelerando a sua expansão. Além disso, a redução do consumo levou ao aumento da capacidade ociosa das fábricas, causando a demissão de trabalhadores. Então, o encarecimento dos juros reduz o financiamento imobiliário, reduzindo drasticamente o nível de obras no país, causando a demissão de também muitos trabalhadores. Aliás, a construção civil é um dos setores que mais empregam no país, e uma desaceleração no setor impacta bastante no índice de desemprego. E esse ciclo ele se repete de tempos em tempos. Isso vale para qualquer economia do mundo. O que varia é a duração e a intensidade dos ciclos. Beleza, ficou claro o entendimento sobre esses conceitos? Veja essa imagem aqui ao lado, que é um resumão da Selic. Foi tirada de um post nosso do Instagram. É importante que você entenda os ciclos econômicos, porque eles impactam praticamente todos os investimentos e assustam muitos investidores iniciantes que acabam migrando para um lado e para o outro sem saber o que estão fazendo. Se não tiver fixado bem, volta e assiste essa aula de novo antes de continuar, porque vamos falar bastante sobre esses conceitos daqui para frente. Antes de adentrar no universo de renda fixa, vale explicar brevemente o funcionamento do mercado de capitais. Basicamente, nós temos duas figuras, os poupadores e os tomadores de recursos. Os poupadores são aqueles que geram recursos além de suas necessidades imediatas. Já os tomadores são os que precisam desses recursos para diversos fins, financiamento de projetos, pagamento de dívida, etc. O mercado de capitais ele permite que os tomadores tenham acesso aos recursos dos poupadores de inúmeras formas, sendo a mais comum a emissão de títulos de dívida na renda fixa ou de cotas e ações, que são os IPOs, na renda variável. Bom, agora, enfim, vamos iniciar os investimentos. Até a próxima aula.